comentar sobre os fatores ambientais aí, que eu acho que é o nosso assunto um pouco mais interessante, que nos permite um pouco de discussão entre a ortodontia e a ortopedia. Os fatores ambientais, alguns autores ainda dividem eles em gerais e locais. Os fatores gerais são fatores externos aí à cavidade bucal, vamos dizer assim, traumas obstétricos, queimaduras da face, por exemplo, onde eu tenho comprometimento do tecido mole, fatores nutricionais, às vezes não está muito claro, a literatura não traz isso muito claro em relação à desnutrição, o impacto na maloclusão, mas alguns estudos relatam associação aí com erupção tardia dos dentes permanentes, o que pode gerar alguma maloclusão, enfim, é algo a discutir. O hipotireoidismo, associando aí a reabsorção não normal, vamos dizer assim, dos dentes descidos, né? E erupção tardia dos dentes permanentes, então tem um retardo aí na reabsorção dos dentes descidos. E os fatores locais são aqueles que atuam diretamente na cavidade bucal, que a gente, né, são relacionados à cavidade bucal e devem ser observados aí pelo cirurgião dentista. Perda prematura de dentes, perda precoce de dentes descidos, por isso que a gente faz a instalação aí de mantenedores de espaço na dentição mista, perda prematura também de dentes permanentes, cáries, principalmente as interproximais, pode permitir inclinação de dentes adjacentes, hábitos de sucção deletério, respiradores bucais, também são fatores que influenciam locais, que competem à cavidade bucal, que interferem aí na nossa maloclusão. Apesar de tudo isso, de identificar esses fatores, é importante a gente entender as influências ambientais no desenvolvimento da maloclusão. A gente já conversou lá no começo da aula, a maloclusão é um problema de desenvolvimento. Então, o que efetivamente na cavidade bucal, quais os fatores ambientais e como eles podem interferir na nossa maloclusão? A relação da forma e função tem ou não alguma relação no desenvolvimento da maloclusão? E é isso que a gente vai tentar discutir agora na sequência. Entender primeiro a teoria do equilíbrio aí entre a oclusão dentária, né, e o desenvolvimento. A dentição, assim como o tecido esquelético, ele está em equilíbrio. Por exemplo, se nós mastigarmos um alimento mais duro, por exemplo, a gente não vai ter o dente mole por essa mastigação ser mais ou menos pesada. A propriocepção limita essa carga oclusal, o ligamento periodontal, de certa forma, equilibra. A oclusão por si só, a dentição, ela está em equilíbrio. Por isso que quando a gente tem uma presença, por exemplo, de uma mordida cruzada, ela não se autocorrige quando a maloclusão, quando a dentição encontra o seu equilíbrio mesmo diante daquela maloclusão. Ela ficou posicionada ali, a gente tem que intervir e corrigir para permitir que o indivíduo cresça aí com normalidade. Então, o que pode afetar esse equilíbrio? É isso que a gente precisa ter bem consciente na hora de definir o nosso planejamento para entender onde intervir. Forças oclusais podem interferir nesse equilíbrio? Por exemplo, é comum, lá na minha graduação, era comum alguns profissionais indicarem a restauração de um dente descido, né, que estava em infraoclusão, restaurar esse dente para que colocasse esse dente novamente em função e que essa força oclusal